que o governo faz? Despreza todas essas fontes, desmembra a previdência do conjunto da Seguridade e fala que tem déficit. É uma conta distorcida, é uma farsa. Qual é o objetivo dessa reforma? O objetivo dessa reforma, gente, é adiar cada vez mais o direito à aposentadoria, reduzir ao máximo o valor dos benefícios para que sobrem mais recursos. E para onde irão esses recursos? Para investimentos que vão beneficiar a população? Não. Vão para o pagamento de juros. Bom, boa tarde a todas e todos. Sou grata pela presença, agradeço ao Sintrajude pelo convite, pelo apoio à Auditoria Cidadã. E vou falar, pega falar um pouco mais rápido, pode ser? Pode. Preparei aqui algumas telas para a gente fazer essa reflexão sobre o desmonte da Previdência e o sistema da dívida. Porque nós estamos vendo aí toda essa propaganda do governo, propaganda feita com o nosso dinheiro, né? De que existe um rombo, de que a população está vivendo muito, como se isso fosse ruim. O que nós queremos para nós e para todas as pessoas? Que todo mundo viva. Isso não é um problema, isso deveria ser motivo de muita alegria, e é, não é? Então, está havendo uma grande propaganda distorcida e, no fundo, o déficit é mentira. A longevidade da população é algo extremamente positivo, é um objetivo. E então, onde é que está o problema? Qual é o objetivo dessa reforma? O objetivo dessa reforma, gente, é adiar cada vez mais o direito à aposentadoria, reduzir ao máximo o valor dos benefícios para que sobrem mais recursos. E para onde irão esses recursos? Para investimentos que vão beneficiar a população? Não. Vão para o pagamento de juros da chamada dívida pública. Por que a gente fala chamada? Porque essa dívida é uma farsa. É o mecanismo utilizado desses tempos de capitalismo financeirizado para retirar recursos públicos e transferir para o sistema financeiro. É um grande esquema mundial, não é só no Brasil, não. Então, a gente chama de sistema da dívida esse esquema que diferencia essa usurpação do endividamento público. Aquele endividamento que deveria ser aquele endividamento que a gente aprende nos livros, por meio de empréstimos, que vão viabilizar investimentos de longo prazo. Isso é o que a gente aprende nos livros. O que está acontecendo na prática é o que a gente chama de sistema da dívida, a usurpação desse endividamento público. Tá? Então, eu vou tentar fazer aqui um paralelo entre esse desmonte da Previdência e o funcionamento do sistema da dívida, não é? Porque a nossa esperança aqui, o nosso objetivo é que haja uma grande mobilização social para barrar essa reforma. Bom, nós estamos aí, então com a PEC 287. É uma proposta de emenda constitucional, vai modificar a Constituição Federal para fazer essa reforma, essa contra-reforma. Ela está baseada em premissas totalmente equivocadas. O que ela faz? Ela faz o desmonte da Previdência Social no Brasil. Ao mesmo tempo, ela protege os fundos privados, os fundos financeiros. Ela se baseia em premissas equivocadas de déficit e de catástrofe financeira que não existem. Tá? Ela tem todas essas premissas, porém, nós temos um superávit na Seguridade Social. Esse superávit é tão grande que existe a figura da DRU. Vocês já ouviram falar da DRU?
desvinculação das receitas da União. A DRU era de 20% e foi aumentada para 30% em 2016. Então eu pergunto para vocês, se houvesse déficit, que recurso haveria para desvincular? Não é um absurdo? Não é um contrassenso? E aumentaram a desvinculação de 20 para 30. E para onde vão os recursos da DRU, que retiram 30% da Seguridade Social? Para onde vão? Vão para o pagamento de juros da dívida, tá? Então vamos ver essas premissas. O déficit. O déficit é esse déficit propagandeado pelo governo com o nosso dinheiro, com o dinheiro da população, é uma farsa. Como é que eles conseguem produzir esse déficit? Pegando apenas as contribuições sobre a folha, as contribuições ao INSS, paga pelos empregadores e empregados. E comparam essas contribuições com toda a despesa da Previdência Social. Que conta é essa? Essa conta não tem amparo nenhum. O Constituinte, quando criou a Seguridade Social, lá no artigo 194, ele se preocupou com a diversidade de fontes de financiamento, no artigo 195. Então vamos ver. No artigo 194 da Constituição foi criado o sistema, o tripé da Seguridade Social, que compreende Previdência, Assistência e Saúde. Está escrito lá, é um conjunto integrado, composto por essas três áreas. E no artigo 195, um financiamento diversificado, exatamente para dar segurança a esse sistema que é vital para a população. Então, o que diz lá no artigo 195? Os trabalhadores e empregadores vão pagar sobre a folha. As empresas vão pagar sobre o lucro. Então, foi criada a contribuição social sobre o lucro líquido. Toda a sociedade vai contribuir sobre o consumo. Então, foi criada a COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Nós, trabalhadores, somos os que mais pagamos a COFINS. Tá certo? Além disso, tem outras fontes sobre importações, concursos de prognósticos e várias outras fontes menores, mas existem. O que o governo faz? Despreza todas essas fontes, desmembra a previdência do conjunto da Seguridade e fala que tem déficit. É uma conta distorcida, é uma farsa, tá? Aqui estão os dados. Talvez não dê para vocês enxergarem os números, mas essas telas de palestras eu estou deixando aqui com o Sintrajude, que pode colocar no site, vocês podem depois olhar com calma e também vão ficar no site da Auditoria Cidadã da Dívida, ok? Esses dados aqui são preparados pela ANFIP. Todo ano a ANFIP, Associação Nacional dos Auditores da Receita Federal, prepara o orçamento da Seguridade Social que o governo se omite e não mostra. O governo não mostra dessa forma. Mas a ANFIP, seguindo a determinação da Constituição Federal e buscando única e exclusivamente dados oficiais, prepara esses dados. Então, vejam bem, aqui estão todas as receitas das contribuições, ó, da arrecadação da folha urbana e rural, da COFINS, da contribuição social sobre o lucro líquido, do PIS/PASEP, outras contribuições, de recursos próprios, tá? Concursos de prognósticos, multas, etc, etc. O conjunto de receitas da Seguridade Social. Depois, eles preparam as despesas, todas as despesas com previdência, com os benefícios de assistência social, Bolsa Família, todas as demais de assistência, saúde, tá? Então, estão aqui todas as despesas da Seguridade.
Previdência, Assistência e Saúde. Qual é o resultado? Olha aqui. Em 2005, sobraram 72,6 bilhões de reais. Em 2010, sobraram 53,9 bilhões. Em 2012, 82,8 bilhões. Em 2013, 76,4 bilhões. Em 2014, 55,7 bilhões. Em 2015, esse superávit caiu para 11,1. Por quê? Porque o governo foi lá e desonerou a folha. Liberou as empresas de pagar a contribuição. Lembram-se disso? Saiu nos jornais. Isso foi assim, uma benesse. E depois vem colocar a culpa na população que está envelhecendo. Vocês estão vendo a infâmia? Para onde foram destinadas essas dezenas de bilhões de reais que sobraram da Seguridade Social todo ano? Foi para engordar o lucro de banqueiro. O Brasil é o local onde o lucro dos bancos é o maior do mundo, onde os juros são estratosféricos. Tá? Então, 2015, desoneração da folha, desemprego. O que acontece quando tem o desemprego? Não tem emprego, não tem contribuição, nem do trabalhador, nem do empregador. Correto? E qual a razão do desemprego? Qual a razão dessa crise no Brasil, gente? Essa crise é uma crise totalmente desnecessária. É uma crise provocada pela política monetária do Banco Central. Eu vou chegar lá, tá? Mas vou continuar aqui na Previdência por enquanto. As renúncias fiscais. A Anfip levanta todas as renúncias fiscais que somam dezenas de bilhões. Olha, nesse período aqui, de 2010 a 2019, um impacto de 446 bilhões. Dados oficiais, renúncias fiscais. Por exemplo, o agronegócio não paga contribuição praticamente no Brasil. Por quê? Se é um dos setores mais lucrativos, tem várias benesses para exportar mais barato, para engordar os portos na China? Por quê? Então, gente, nós temos que ampliar o debate e não embarcar nessa falsa propaganda que está sendo feita com o nosso dinheiro. Tá? A DRU, que eu já falei, olha aqui, dezenas de bilhões de reais todo ano. Desvinculou 32 bilhões em 2005, quase 40 em 2008, 40 e quase 46 em 2010, 58 em 2012, 63 em 2013, mais 63 em 2014, mais 64 em 2015. Desvinculou isso aqui da Seguridade. E depois a culpa é de quem está vivendo muito? Não, não é. Tá? Isso é uma vergonha. O governo usar o nosso dinheiro para falar isso para a população. Tá? Bom, essa PEC não é uma reforma, gente. É uma contra-reforma. Ela arrebenta com a Previdência Social, ela retira direitos dos trabalhadores públicos, privados, urbanos, rurais, ativos e aposentados. Tá? Ela significa o fim da aposentadoria, o fim do direito à aposentadoria para grande parte da população que não vive até os 65 anos. O nosso país é um país muito desigual. Poucos brasileiros têm a qualidade de vida que nós que estamos aqui nessa sala e que estamos tendo acesso à internet para acompanhar essa palestra temos. Grande parte da população brasileira é excluída, é miserável e morre muito antes dos 65 anos de idade. E a Previdência não é um serviço simplesmente prestado pelo governo. Nós pagamos por ela. Não podemos esquecer disso. Então,
O governo não pode jogar essa idade lá na frente, porque isso significa que nós vamos pagar, pagar, pagar e morrer sem usufruir. Não é mesmo? Essa PEC dá uma garantia de recursos para a Previdência Complementar, para fundos privados. Tá? E observe, essa Previdência é simplesmente de contribuição definida. Ela não dá garantia de benefício. Então, o dinheiro que o governo colocar lá vai simplesmente cobrir as aventuras das aplicações feitas pelos administradores desses fundos. Ok? Não vai significar garantia de benefício algum, porque nós não temos garantia de benefício. Quem está entrando em Previdência Complementar tem que saber disso. É um plano de contribuição definida, ponto final. Quem quiser se iludir, vai se iludir porque quer. Porque o texto da lei é claríssimo. Não tem garantia nenhuma do benefício, não fala do benefício. Aliás, fala que o Estado não garante nada. Ou seja, se o fundo quebrou, quebrou. O plano é de contribuição definida, ponto final. O abuso, a propaganda mentirosa do governo fere a Constituição Federal. De acordo com a Constituição, o Estado, o governo, só pode fazer propaganda, olha aqui, ó, artigo 37, parágrafo 1º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Essa propaganda que o governo está fazendo nos minutos da Previdência, essa infâmia, colocando mentira, falando de déficit resultante de conta distorcida, isso atende à Constituição? Não atende. Por isso que nós já entramos com a ação. Inclusive, eu sou uma das signatárias dessa ação. Uma ação popular para suspender essa propaganda. Ainda por cima, com o nosso dinheiro, não me canso de falar, ainda vou falar muitas vezes aqui sobre isso. Porque a gente tem que se indignar. Tá? Bom, os principais abusos dessa PEC. Exigência de idade mínima para aposentadoria. Gente, 65, não está garantida a aposentadoria aos 65, não. 65 é a idade mínima, é a partir dos 65, tá? Para homens e mulheres. 49 anos de contribuição para ter acesso à aposentadoria integral no regime geral. Então, pensa bem, para a pessoa aposentar aos 65 no regime geral, ela vai ter que ter começado a trabalhar aos 16 e não pode ter ficado desempregada nem um dia. Vocês conhecem alguém assim? Então, vocês estão vendo? É a partir dos 65. Redução do valor geral das aposentadorias. Aqui não escapa ninguém. Todas as aposentadorias do regime geral e próprio vão sofrer redução. Precarização da aposentadoria do trabalhador rural, que durante séculos foi escravo. Garantiu o alimento do povo brasileiro e durante anos foi escravo. Tem pouco tempo que passou a ter direito a uma aposentadoria de um salário mínimo, que deveria ser considerado, inclusive, assistência social. Tá? Porque é um absurdo o que acontece com o trabalhador rural nesse país. Tá? Essa agora ainda precariza ainda mais. Vai praticamente extinguir esse direito. Esse direito que já é precário. Pensão por morte e benefícios assistenciais poderão ter valor abaixo de um salário mínimo. Gente, isso aqui é uma condenação. Tá? Exclui as regras de transição vigentes. Impede a acumulação de aposentadoria e de pensão por morte. Então, um casal
que ambos trabalharam e ambos pagaram, contribuíram. Não pode acumular, não, isso é considerado privilégio. Ora, se pagou a vida inteira, por que é privilégio? Elevação da idade para o recebimento do benefício assistencial, aquele LOAS, para 70 anos de idade. E tem um gatilho lá, tem um trecho lá que diz o seguinte: nas próximas avaliações de expectativa de vida, à medida que for aumentando a expectativa de vida, tudo isso aqui, 65 anos vai mudar, esse de 70 anos vai mudar, tá? Isso não é fixo não, vai ser revisto à medida que for revista a expectativa de vida da população, tá? Regras inalcançáveis para a aposentadoria dos trabalhadores expostos a agentes insalubres. Então, praticamente acabou. Eles vão ficar na regra geral. Da mesma forma que os professores. Acabou aquela aposentadoria dos professores. Agora está todo mundo na regra geral. Tá? Isso é reforma?